Meus irmãos, graça e paz, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, eu não sei que hora que você vai ver isso, né? Meus queridos, hoje eu quero estar falando aqui da eleição de Israel, né? E por sinal, né, é um vídeo até um pouco bem complexo, não o vídeo, mas sim a explicação, mas o capítulo que eu vou tratar aqui é o capítulo 11 de Romanos, tá? Então é um capítulo assim que ele é cheio de armadilhas, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente vai falar coisa que não é para falar. Mas por sinal, é uma bênção, né? A gente começar a entender os desígnios do Senhor com relação à eleição, né? Existem especulações, existem debates, existem uns grupos, né, que defendem Israel literal, que não existe mais, que só tem um Israel para Deus, né? Mas de uns meses para cá eu tenho percebido que os dois caminham junto, né? Não tem jeito. Por causa da palavra do Senhor, entende? Por causa da profecia que saiu da boca de Deus, porque ela não pode voltar vazia, né? Então não tem como Deus trabalhar só com um Israel, entende? Então Deus está trabalhando sempre com dois Israel. Um na carne e um no espírito, tá? Israel de Deus no espírito e Israel carnal. Para os dois ele está fazendo promessa e para os dois ele vai cumprir, uma vez que a sua palavra não volta vazia, tá? Vamos lá então. Versículo 1 e 2, né? Paulo já entra, é lógico que é contexto do 10, né? Capítulo 10, o capítulo 9, é consequência. Mas eu vou gravar sobre o 9 e vou gravar sobre o 10 também, tá? Então vai se preparando aí, que vai ter bastante estudos aqui dentro de Romanos, tá? Que eu vou estar postando aí. Então o capítulo 11, ele já começa, né? No verso 1 ele já começa. Deus não rejeitou o seu povo. E o livro de Romanos é direcionado para Israel, 12 tribos, né? Não tem como você falar que não é. Embora em alguns pontos ele vai tratar com os gentios, que somos nós, Israel espiritual, né? Porque Deus usa desta forma, né? Não tem como ele pegar um capítulo, né? Desculpa, pegar um livro inteirinho e falar só para uma classe de pessoas, né? Eu vou falar só com Israel, 12 tribos. Em outro livro eu vou falar só com a igreja. Não, ele está sempre falando com os dois, de Gênesis a Apocalipse. Sempre esses dois grupos de pessoas, tá? Então aqui ele está falando, Deus não rejeitou Israel da carne. Eu vou usar essa expressão para ficar claro, para você entender. Deus não rejeitou Israel da carne. Ok. E eu vou pular alguns versos, vou resumir alguns pontos, tá? Para o vídeo não ficar grande, porque o capítulo aqui é grande. Verso 6, né? E ele vai falar da graça, né? Ele vai falar da graça de Deus, não o evangelho da graça, tá? Então ele vai falar, a graça que depende de obras já não é graça, né? Por exemplo, eu me converti a Jesus, né? Eu passei para a eleição do Israel espiritual. E aí eu quero fazer obras para justificar essa graça, já não é graça, entendeu? A mesma coisa se aplica para o Antigo Testamento, ou para quem está na nova aliança, mas querendo praticar coisas para se justificar da graça, entendeu? Ou para justificar da lei, né? Já não é, entende? Então já não é graça. Então a graça não depende, ele vai falar mais para frente, não depende de quem crê ou de quem corre, mas sim depende da misericórdia de Deus. Que ele vai fazer cumprir tudo que ele prometeu, tanto para um quanto para o outro. Entende? Aí no verso 6 eu expliquei, né? A eleição os alcançou independente de obras, né? Deus profetizou a sua palavra e esta não pode voltar vazia. Suas promessas precisam se cumprir, não são abrogadas, né? Então você veja bem, a eleição alcançou Israel. Por que a eleição alcançou Israel? Porque a eleição foi feita para quem, né? Começou com Noé, não foi? A partir de Noé, certo? Mas Israel veio existir quando? A partir de Jacó. Então a eleição que começou com Noé, na verdade, se for ver bem, começou lá em Adão, né? Põe o pingo em cima do i, né? Começou lá. Mas alcançou, na verdade, a eleição que Deus está prometendo, né? Que iria acontecer no mundo, alcançou ali na vida de Jacó, quando se tornou 12 tribos, né? De fato. Entende? Alcançou ali. Mas a promessa vem vindo antes, entende? A profecia vem vindo antes. E a profecia tem que se cumprir.
E vamos lá. Agora a gente já vai lá para o verso 11 e 12. Tropeçaram para que caíssem, no caso quando Jesus veio, né? Eles tropeçaram para que caíssem, porque quando Jesus chegasse, eles iriam tropeçar, né? Não só eles, mas também o Israel espiritual de Deus, né? Se você não tomar cuidado, você está tropeçando na pedra também, né? A gente vai ver mais adiante. Então, tropeçaram para que caíssem, ele faz uma pergunta. Aí ele mesmo responde, de modo nenhum. Tropeçaram porque estava escrito que ia tropeçar, mas a profecia vai se cumprir, entende? Com eles, né? Aí, o resumo do verso 11 e 12, né? Se o endurecimento deles resultou em riqueza para o mundo, quanto mais será a sua plenitude. Ou seja, houve um endurecimento, né? Houve um endurecimento em parte. Um pequeno grupo foi endurecido, foi congelado porque tropeçou, entende? Mas não significa que ficou de fora. Deus está trabalhando nisso, entende? Mas quando eles tropeçaram, quando Deus congelou eles, resultou em graça para o mundo. Isto é, a porta do evangelho abriu para os gentios. Nós somos abençoados por causa do endurecimento deles. Entende? E aí eles vão ficar com ciúmes, porque agora a gente entrou e eles não, né? No corpo, né? Na eleição do Israel espiritual. Aí no verso de número 13 até o 24, eu vou fazer outro resumo aqui, né? Do 13 ao 24. Tem um resumo, mas na verdade o verso que vai se destacar é o verso 15. Porque se o endurecimento deles trouxe reconciliação para o mundo, aquilo que eu falei anteriormente, imagine como será o seu restabelecimento, né? Se não vir dentre os mortos. Ou seja, o próprio Paulo está falando. Se o endurecimento que houve quando Jesus veio na sua primeira vinda já nos abençoou, imagine quando se completar, quando Deus fazer cumprir essa promessa na Israel carnal, 12 tribos. Quando eles for o número se completar deles também, entende? Todo Israel ser salvo, entende? Na carne. Salvo, como que eu vou dizer aqui? Salvo das destruição, não salvo de herdar o corpo imortal, entende? O Israel espiritual vai ter corpo glorificado. O Israel carnal não tem corpo glorificado, mas ele vai ser salvo, né? Lá no período de grande tribulação, Deus vai salvar 12 tribos na carne. Queira você ou não queira você, né? Está escrito. E já que a gente vai chegar lá. Então vai ter um reestabelecimento deles, entende? Quando acontecer esse reestabelecimento deles, vai redundar em riqueza para o mundo muito mais maior do que teve na época quando Cristo veio. Porque quando Deus chamar eles de volta para voltarem, quando fechar ali o tempo da conversão, né, para os eleitos do Israel no Espírito entrarem, quando isso se fechar, o que vai acontecer? Deus vai se voltar para eles. Voltando-se para eles estão espalhados por todas as nações. Então, quando eles voltarem, no meio das nações restantes, está lá Israel 12 tribos na carne, entende? Entrando para o milênio. É já que a gente vai chegar nessa parte, né? Então, do verso 27 está escrito assim, ó, 11 e 27, né? E esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Aí você pensa, bom, quando é que Deus vai tirar os pecados de Israel na carne? Israel espiritual, Cristo está expiando. Quando ele voltar, significa que ele tirou os pecados do Israel espiritual de Deus, entende? Mas como vai ter 12 tribos de Israel na carne, lá no milênio, vai ser preciso tirar os pecados deles, né? E aí a resposta para essa pergunta a gente vai encontrar lá em Isaías capítulo 10, né? Quando Isaías está profetizando sobre Israel espiritual, mas também Israel carnal, né? E eu acho que é o verso... Eu não coloquei o verso, que eu sei que está no capítulo 10. Você dá uma lida, uma meditada lá. O verso que vai destacar isso que eu estou falando vai ser o verso que vai dizer o seguinte. Quando o Senhor Jesus, ou o Senhor Deus, terminar toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, ele destruirá a arrogância do rei da Assíria e a toda a altivez dos seus olhos. Então vamos entender. No Monte Sião, a obra do Monte Sião vai ser terminada com a volta de Cristo. Isto é, igreja glorificada, Monte Sião. Mas tem uma obra a ser feita em Jerusalém, que significa tirar os pecados de Israel 12 tribos. Mas para tirar os pecados de Israel 12 tribos, tem que destruir o rei da Assíria. E o rei da Assíria não é destruído na volta de Cristo, né? O rei sim, mas o personagem que está por trás disso, ele só é preso. Depois ele é solto.
A gente está falando de Satanás. Satanás é quando que ele é destruído? Lá no final do milênio. Lá no final do milênio, esse rei da Síria é destruído, né? Para todo sempre, para nunca mais voltar. É nesse dia, né, nessa época, que os pecados de Israel, 12 tribos, vão ser tirados, né? Porque os sacrifícios que vão ser feitos no milênio não vai tirar pecado, né? Porque se aqueles sacrifícios tirasse pecado deles, né, não haveria morte no milênio para eles, entende? Então Deus está jogando na cara deles, né? Essa justificação que a gente está falando aqui em Romanos 11, o que Israel procurava justificação na carne através de obras, né? Eu vou provar para eles que lá no milênio vai ter um templo, vai ter tudo a favor deles, colheita em abundância, o diabo vai estar preso para eles fazer o sacrifício, mesmo assim com esse sacrifício vai ter morte. Isto é, só aí que eles vão entender que esse sacrifício não vai justificar eles. O que justifica eles é Cristo. Mas como eles estão entorpecidos, com os olhos fechados, né, não conseguem enxergar isso, Deus trabalha desta forma, entende? Para a palavra dele se cumprir. Verso 28. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por vossa causa, né, porque tem ciúme. Agora, por causa da eleição, amados por causa dos patriarcas, né? Então Deus teve um relacionamento muito íntimo com Abraão, com Isaac, com Jacó. Então foram amados e eleitos. Essa eleição Deus prometeu para Abraão, Isaac e Jacó, ela tem que se cumprir em 12 tribos. Entende? Amados. Né? E quando eu falo amados, é inimigo por causa de nós, né? Porque persegue a gente. Né? Eles acham que só eles têm direito, que eles estão certos, e nós somos errados. Mas eles são amados por Deus por causa dos patriarcas. Né? Entende? Vamos lá, verso 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, né? O que é os dons? O dons é a graça, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que vem de Deus? A graça, entende? E isso é irrevogável. Deus prometeu lá atrás, né? Se existe um povo que olhando, eu Márcio, né, como homem, olhando para Israel, 12 tribos na carne, o que Deus fez no deserto, o que Deus fez no Egito, o que Deus fez em vários lugares, né, de sinais e milagres para eles, se tem um povo na terra que não merece entrar, eles, mesmo assim Deus vai permitir eles entrar para o milênio. Por quê? Por causa da eleição e por causa da graça de Deus, entende? E a misericórdia dele, né? Suportar tudo isso, né? Vamos lá, verso 30, 31 e 32, um resumão, né? Não dá para ler tudo. Então eu fiz um resumo e escrevi, tá? Se você for ler o verso 30, 31 e 32, vai estar um pouquinho diferente do que eu escrevi, porque eu fiz um resumo para não ficar grande aqui o vídeo, para você entender com mais facilidade. Antes nós éramos desobedientes a Deus, mas agora nós alcançamos misericórdia. Por causa da obediência deles, ou melhor, por causa da desobediência deles, né, porque endureceu, porque rejeitou o Messias, a pedra de tropeço, alcançamos, né, nós alcançamos a misericórdia. Mas amanhã eles, né, deixa eu ler de novo aqui. Amanhã eles vão alcançar a mesma misericórdia que hoje desfrutamos. Hoje nós desfrutamos da misericórdia, porque Deus foi misericordioso conosco. Ontem nós éramos desobedientes. Hoje alcançamos misericórdia. Ontem eles foram desobedientes. Por causa da desobediência deles, a graça alcançou a gente. Entende? Amanhã eles vão ser alcançados por essa mesma misericórdia. Porque aí Deus vai, aquilo que fez endurecer eles, né, vai ser aberto, né, vai abrir os olhos deles. Não vai mais ser endurecido, e sim amolecido, né, para entender. Deixa eu ver aqui. Deus encerrou tanto eles como nós a sermos escravos da desobediência, para fim de que ele possa exercer a misericórdia dele, tanto para eles quanto para nós, entende? Então, tanto eles quanto nós somos desobedientes, mas Deus derramou sua misericórdia em graça, entende? Que não depende de quem crê e de quem corre, mas sim em Deus em mostrar a misericórdia, tanto para um quanto para o outro, entende? É essa ótica que a gente tem que olhar. E aí, Paulo vai terminar o capítulo com uma oração, com um culto, um louvor de ação de graças, né? Falando da profundidade do amor de Deus, né? De trabalhar desta forma, né? Não desprezar ninguém, né? Se ele quer, né? Deus está prometendo desde o início, né? Vida eterna para o Israel espiritual e para o Israel carnal, mas o Israel carnal quer ser justificado por obras. Então ele vai deixar isso
acontecer do jeito deles, do jeito que eles querem, até porque tem a questão do livre-arbítrio, né? Vocês querem cultuar eu dentro de um templo? Eu vou deixar, eu vou permitir. Então vocês vão cultuar dentro do templo, mas eu vou mostrar para vocês que mesmo lá dentro do templo, do jeito que vocês querem, vocês não vão conseguir ser justificados, né? E Deus vai permitir isso. Então, para cumprir, e também para dar cumprimento na palavra, que ele prometeu que eles iam habitar na terra, né? Então eles vão habitar na terra também, que manda leite e mel, né? Agora sim, agora a gente vai entrar nos profetas para pegar algumas coisas que Paulo está resumindo aqui nesse capítulo 11. Por exemplo, lá em Oséias 11, verso 10, né, e 11, vai dizer o seguinte, né? Quando eu rugir como um leão, eles me seguirão e virão do ocidente, do oriente, do Egito, da Assíria, de vários lugares, né? Virão chorando e clamando, né? Tremendo, né? Voltando para mim, né? Até então, parece que esse verso não está dizendo nada, né? Bom, se eles vão voltar, é a igreja voltando? É o arrebatamento da igreja? Não. Porque quando Deus rugir como leão, a porta já vai estar se fechada na graça, né? Isso a gente vai ver daqui a pouquinho lá em Apocalipse 10, né? Apocalipse 10, a porta já se fechou. Já fechou o tempo de pertencer ao corpo de Cristo, entende? É o tempo agora de Deus se voltar para Israel, 12 tribos. E é nesse sentido que Deus vai trabalhar. Ele vai rugir como leão contra os inimigos, né? E o rugido do leão, no capítulo 10, esse leão, ele tem... as pernas dele é como coluna de fogo. Um pé dele está em cima da terra e o outro pé está no mar, né? E ele é um anjo forte. O rosto, figura do sol, né? É o próprio Cristo, é Jesus, pisando na terra e no mar. Ele está com um pé na besta do mar, nações, e outro pé em cima do falso profeta, para se cumprir, né? Que Satanás seria esmagado debaixo dos vossos pés. Como a igreja, o filho varão já nasceu na igreja, né? O corpo de Cristo já está formado, então Cristo já está pisando nos dois inimigos, entendeu? E aí, esse mesmo anjo forte que é Cristo, vai mostrar um livrinho para João. João, come o livrinho, né? Vai ter a questão dos 7 trovões lá, né? A gente pode falar disso em outro momento. Mas aí vai falar para João, João, come o livrinho. Na sua boca é doce, mas no estômago vai ficar amargo. Então João vai conseguir enxergar isso, entende? Vai ser o momento que os olhos dos israelitas, dos judeus, vão ser abertos. Eles vão olhar, vão ver Messias, né, em nós. Eles vão ver o Messias em nós. O Filho unigênito do Pai, que eles transpassaram, né? Vão ver isso antes de Cristo voltar, mas vão ver ele em pessoa também dentro do milênio, né? Por isso que vai ter um derramamento de súplica da parte de Deus para eles. Vão chorar, né, antes de Cristo voltar, né? No período da grande tribulação, mas vão chorar também lá dentro do milênio, né? A gente tem respaldo bíblico para os dois pontos, né? Joel 2, né? Joel 2, 3, quando fala nos últimos dias, né? É para se converter, não é para ficar é para tocar trombeta da voz de rebate, mas dentro dos templos, né, o louvor, a adoração serão uivos, né? Porque eles vão estar lá dentro do templo no milênio, mas vão uivar. Por que eles vão uivar? Porque o Messias está lá fora, né? Não está dentro do templo, né? Então vai ser uivo. Amós também vai falar disso, né? Que nesse dia, nessa época, os cânticos, né, a adoração vai ser uivo, né? Vai ser choro, vai ser clamor, né? Vai ser humilhação, né? Vai ser humilhante, aterrorizante. Isaías capítulo 5, versículo 29 e 30, né? Eu estou resumindo o versinho que também não estou lendo, né? Para o vídeo não ficar grande. Depois você pode ir lá e meditar no que eu estou falando. Para quem olhar para a terra, ela vai estar cheia de angústia. O mar vai estar agitado, né? O mar, a besta do mar, as nações. Trevas densas, nuvens, né? Porque o leão está rugindo, né? Então olha aí, o leão está rugindo. O mesmo leão que está rugindo lá em Oséias capítulo 11, no finalzinho. O leão está rugindo. Quando o leão está rugindo, os filhos estão voltando. Entende? O Salmo 91 também vai mostrar lá, né? Você já está cansado de ver o Salmo 91, né? Que 1000 cai a teu lado, 10.000 ao teu direito, você não é atingido. Por quê? Porque você já está com o corpo revestido, você está com o corpo... Você já está com... O filho varão já nasceu em você. A igreja já foi... O corpo de Cristo já foi formado na igreja. Quem vê um membro desta igreja formada, vê Cristo, entende? E aí você está no meio da grande tribulação, vai cair 10.000 de um lado, do outro lado, e você não é atingido. Entende? Não é atingido. Quem pertence ao corpo de Cristo não é atingido, né? É poupado. E o que mais que vai ter lá? Então nessa época vai estar o leão rugindo também, lá no Salmo 91, pode meditar lá. O leão vai estar rugindo nessa época. Fechou o tempo de conversão também, né? Não tem conversão para entrar no corpo, mas tem como ser salvo, né? E eu já tenho falado no outro vídeo, desse vídeo se der eu falo um pouquinho, se não ficar muito grande,
como vai ser salvo, né, as nações que vão restar, né, porque elas não vão receber a marca da besta. Como que elas vão comprar e vender? Como que elas vão se alimentar, né? Eu sei que você está com essa pergunta na mente, mas essa pergunta vai ser respondida. E você vai ficar maravilhado. Se der, né, a gente responde nesse vídeo aqui. Apocalipse 10 eu já falei, né? Beleza. Leão está rugindo, 7 trovões a gente já falou. Oséias 11 eu já falei também. Zacarias 12 vai ter lá, se você ler o capítulo, você vai ver que eles vão estar chorando antes, né, de Cristo voltar. Quando Cristo volta, arrebata a igreja, transforma a igreja, eles vão estar lá dentro do milênio, né? E vai estar com o mesmo choro acontecendo, né? Ou seja, se tem choro deles lá dentro do milênio, não pode ser a igreja, porque a igreja não vai ter choro, né? No corpo de Cristo não tem choro nessa época. Mas eles vão estar lá dentro do milênio chorando, né? Então é prova que você vai ver isso aí acontecendo com as 12 tribos. Vamos lá. Aqui entra as nações e entra também para o milênio, no meio das nações, que está Israel, 12 tribos na carne, né? Deixa eu ver aqui. Aí aqui está fechando mesmo o tempo. Fechando o que eu queria colocar nesse vídeo. Então, quando acontecer esse fechamento no corpo de Cristo, que não for possível mais ter conversão, Deus se volta para Israel, 12 tribos, mas ao mesmo tempo salvar pessoas, né? Porque precisa ter pessoas lá dentro do milênio para a igreja reinar, né? Exercer o seu governo. Então essas nações, né, que vão estar aqui dentro do milênio, junto com Israel, 12 tribos espalhado por todo lado, elas vão ser, né, elas vão acolher as 2 testemunhas, né, que é a igreja, vão acolher, vão dar pão e água para essas 2 testemunhas, né? Aí ficou a pergunta, né? Como é que Deus vai providenciar pão para essas 2 testemunhas que vão estar no meio das nações, né? Como que eu vejo isso, né? Então eu vou te dar um exemplo só, tá? Mas a gente vai, a cada vídeo pelo menos, eu vou dar um exemplo dentro das escrituras mostrando para você, né, que nesse período de fome e escassez, né, e a marca da besta rolando, vai ter provisão, né, para quem estiver junto com as 2 testemunhas. Então vamos meditar na época de Elias, né? Elias é um personagem que aponta para a igreja que vai ficar viva, né? Tem um outro personagem que a gente vai estudar um outro dia, que vai apontar para a igreja que morre, né? Uma parte da igreja vai morrer e uma parte da igreja fica viva, né? Tá certo? Os que vão ficar vivos, que pertencem a, entre aspas, né, linhagem de Elias, no ministério de Elias, né, unção de Elias, o que vai acontecer? Elias ora para não ter chuva, né? Se não tem chuva, não tem alimento na terra, entende? As 2 testemunhas de Apocalipse 11 vão orar para não ter chuva, vão profetizar que não vai ter chuva por 3 anos e meio, não vai ter chuva, entende? Se não vai ter chuva, a terra não vai produzir alimento, percebe? Se não tem alimento, né, vai ficar um tempo de escassez para todo mundo. E aí, eu vou usar um exemplo aqui, né, da mulher lá, a viúva de Serepta, né? Tá tendo seca, tá tendo fome na terra, o Senhor Deus fala para Elias, vai lá em Serepta, tem uma viúva lá que ela vai te sustentar lá, né? Olha o detalhe, tá tendo fome na terra, mas ela vai te sustentar, né? E Elias chega lá, a mulher tá catando uns gravetinhos lá e fala para ele, olha, isso aqui é a última refeição que eu tenho, que eu vou fazer e cozer para mim e para meu filho, e depois a gente vai morrer, né? Porque não tem mais comida. Aí Elias vai falar para ela, olha, se você fizer esse alimento, o último que você está fazendo aí, para mim primeiro, isso fala de primícias, tá? Colocar Deus em primeiro lugar. Faz alimento para mim, né? Vai lá, faz o alimento, traz aqui fora, eu como. E se você acreditar na minha palavra, quando você voltar lá dentro, né? Depois que eu comer e me alimentar, quando você voltar lá dentro, a botija de azeite, o óleo não vai faltar e a panela de trigo não vai ter, vai ficar cheia sempre. Até Deus trazer chuva na terra de novo. Entende? Então as 2 testemunhas vai fazer exatamente desta forma. A casa que acolher as 2 testemunhas vão viver esse sobrenatural de Deus, entende? Pode ter lá um punhadinho só de comida, mas aquele punhadinho de comida vai render, né? Vai viver o sobrenatural de Deus, entende? Vai viver a multiplicação do Senhor Deus. Por isso elas não vão aceitar a marca da besta, porque elas não vão conseguir comprar e vender também, mas elas vão acreditar, elas vão ter fé nas 2 testemunhas. A mesma fé que Raabe teve para alimentar os 2 espias, que são 2 testemunhas, né, lá dentro da casa dela. Entende? Que é um estudo aí que a gente vai falar no futuro, né? É um estudo que a gente está providenciando para falar no futuro, né? Que a Raabe também
tipifica aí nações, né? Tá certo, meus queridos? Que Deus abençoe vocês. Agora sim, finalizando o vídeo, né? Eu espero que vocês tenham compreendido. Existe o Israel de Deus, espiritual, mas existe o Israel na carne. E Deus está trabalhando com os dois ao mesmo tempo. Tá bom? Que Deus abençoe você. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar também. Nos ajude, por favor, em nome de Jesus.